A gente vai acionar a Catiúcia Sotomayor, que está acompanhando esse ato contra os assassinatos de Bruno e também Dom. Catiúcia, pode seguir daí. Olha só, Maicon, como a gente sabe, a gente falou mais cedo, funcionários da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, informaram que farão greve na próxima quinta-feira, num ato nacional, no dia 23, que vai ocorrer a partir das 10 horas em todas as unidades da Fundação, nos estados e no Distrito Federal. Segundo a associação que representa esses trabalhadores, o INA, Indígenas Associados, a paralisação visa cobrar a responsabilização dos culpados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. E também o afastamento imediato do presidente da Fundação, Marcelo Xavier. E como parte dessa agenda de mobilização, chamada de Justiça por Bruno e Dom e contra Xavier, estão previstos atos públicos organizados por movimentos sociais durante toda essa semana. Na verdade, hoje, neste momento aqui em Brasília, eu estou aqui no Eixão Norte, no Eixão do Lazer, várias pessoas estão reunidas em respeito aos mortos na Amazônia, por meio da organização do Movimento Bem Viver e do Movimento Regenerativo Tempo de Plantar. Tem cerca de 100 pessoas reunidas aqui. Hoje também em Belém, no Pará, professores da Universidade Federal e da Universidade Estadual estão reunidos na Praça da República em outro ato público. Amanhã tem a Assembleia dos Servidores da FUNAI aqui em Brasília. À tarde, na Praça dos Três Poderes, também tem uma manifestação. E, além disso, está prevista uma vigília diária esta semana, às 18 horas, até o dia 24, na sede da FUNAI. Além de outras manifestações de organizações indígenas e grupos sociais. A gente vai seguir acompanhando aqui para mostrar as imagens para vocês, mas é isso, a gente tem cerca de 100 pessoas reunidas, exatamente com esse propósito de protestar contra as mortes do indigenista e do jornalista inglês. Eu volto com você. Catiúcia Sotomayor trazendo as últimas informações sobre mais um ato que reflete o que aconteceu na região da Amazônia. Eu vou colocar o Roberto Mota na roda. Mota, mais um ato acontecendo agora em Brasília e temos mais atos para acontecer na próxima semana. Exato, Michael. Como eu falei antes, eu não consegui ainda entender o que o crime tem a ver com a FUNAI. Eu acho que os funcionários da FUNAI eles deveriam ir ao Congresso Nacional, cobrar a aprovação de leis que efetivamente punam criminosos no Brasil. Os funcionários da FUNAI deveriam ir aos tribunais, que rotineiramente colocam na rua traficantes, com penas assim ridículas. Os funcionários da FUNAI deveriam ir a algumas de nossas cortes superiores, que tomam decisões que impedem a polícia de trabalhar, né? E essa coisa da Amazônia, de o Procurador-Geral da República ir à Amazônia, quem deveria ir à Amazônia, ver o que acontece lá, são os parlamentares que aprovam essas leis totalmente lenientes em relação ao crime. Esse assunto tem tudo a ver com impunidade e não tem nada a ver com FUNAI nem com assuntos indígenas. Rio de Janeiro e São Paulo seguem monitorando um caso. Daqui a pouquinho a gente volta para falar desse caso. Ô Mota, deixa eu falar com você mais uma pergunta com relação a esse caso da Amazônia. O que está acontecendo com relação a esses atos? O que tem de verdade, o que tem de mentira? Porque a gente já tem pelo menos 12 atos marcados para a próxima semana. Esses atos acontecem em Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vai acontecer também em São Paulo, Minas Gerais, acontece também na Bahia. Como que você vê essas ONGs participando desses atos em protestos e já que na semana que vem o premier Boris Johnson deve fazer mais um comunicado ao governo brasileiro pedindo mais explicações com relação ao que aconteceu com as mortes de Dom Phillips, como também de Bruno Araújo. Eu vejo esses atos, Michael, com uma mistura de incompreensão, espanto e até indignação, porque é muito difícil a gente não ver nesses atos uma exploração política rasteira. Se esses crimes tivessem acontecido num assalto aqui no Rio de Janeiro, se o Dom e o Bruno estivessem saindo do restaurante no Rio de Janeiro, tivessem sido assaltados e mortos, esse crime ia estar na terceira página, ou na quarta ou na quinta do jornal
ninguém ia prestar atenção, porque essa é a rotina do Brasil. Como aconteceu na Amazônia, tudo ganha uma outra dimensão. Eu lamento que isso esteja acontecendo. Eu acho que alguém devia cobrar do Boris Johnson e do Reino Unido explicações pela morte do brasileiro Jean Charles, que estava no metrô em Londres, foi abordado pela polícia britânica e foi morto com vários tiros. E até hoje, o governo britânico, que eu saiba, não deu explicação, ou pediu desculpa, ou tomou nenhuma providência em relação a isso. Esses países cuja história é cheia de atos violentos e de crimes mesmo, não têm autoridade nenhuma para vir cobrar do Brasil providências, porque eles não estão nem se dando ao trabalho de entender o que acontece no Brasil. Repito, esse crime não tem nada a ver com a Amazônia, não tem nada a ver com o índio, tem tudo a ver com impunidade. Impunidade, Maicon, que você ajudou muito bem a demonstrar, né? Mostrando as chagas da Cracolândia. São chagas abertas no meio das maiores metrópoles do Brasil. Se isso acontece numa área do centro de São Paulo, imagina o que acontece lá nos confins da Amazônia.